paz do Senhor Jesus. Estamos aí iniciando mais uma porção diária. Eu creio que essas gravações que a gente tem feito, creio eu que tem edificado bastante a sua vida. Eu gostaria aí que você se manifestasse, falasse para a gente se está sendo útil, se está sendo bom para a sua vida. Escreve aí, faz a sua, dá o seu apoio aí se for necessário, tá? Hoje eu quero falar de um tema muito importante, que é oração. Por favor, não desligue, não deixe de assistir. Até porque quando nós falamos de oração, muitas pessoas não gostam nem de ouvir, nem de entender o que é oração. Por quê? Porque eles têm o seu próprio conceito de oração. E não é verdade. A Bíblia traz para nós como devemos nos comportar diante de uma oração. O ministério de oração e intercessão é um dos mais difíceis de alcançar simpatizantes. Eu não vou falar de outras igrejas, vou falar da nossa. Quando nós nos propomos a orar, são poucas as pessoas que se dispõem a orar. São poucos os que se importam em orar e muitos que não oram e tampouco se importam em saber o que Deus acha deles não estarem orando. Eu, dentre tantos personagens bíblicos que oraram muito, eu não consigo citar todos aqui, eu quero falar de um em especial. Elias. Eu falei ontem de Elias, um homem de Deus, um homem muito usado por Deus, um homem que realmente fez a obra de maneira maravilhosa. Ali no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim, olha, Elias era humano como nós. Quando nós falamos do profeta Elias, nós não vamos criar um Deus, não. Elias era um homem normal, um homem que tinha vontades, tinha desejos, tinha fraquezas, mas ele era um homem de oração. Ali no 17 diz que ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. 18. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Está vendo? O poder da oração. Não somente Elias, mas Daniel, Neemias, Esther, Paulo e muitos outros eram pessoas que oravam constantemente. O próprio Senhor Jesus era um homem de oração. E a Bíblia nos ensina que devemos ser seus imitadores. Você já orou hoje? Você é uma pessoa que busca Deus? Oração, antes de tudo, é relacionamento com Deus. Paulo exorta o seu discípulo Timóteo a fazer uso de súplicas, orações, intercessões e ações de graças, que é coisa aceitável diante de Deus. Olha, Paulo, preparando o seu discípulo, ele diz isso, ali está escrito lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 4, diz assim, versículo 1, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Não é especificamente para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas, ou para aquelas que são mais chegadas da gente, para todos os homens. E ele continua no 2, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. 3, isso é bom, agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu vejo muitos crentes aí dispostos a publicar nos meios de comunicação críticas aos nossos governos, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal. Pare de criticar
e comece a orar. Ore pelos nossos governantes. Verdade. Em vez de você ficar perdendo tempo em fazer críticas, ou muitas das vezes até lançar palavras de maldição sobre essas pessoas, orem por elas. Súplica é apresentar diante de Deus uma oração insistente. Súplica é orar sem cessar. Com certeza você já orou por um problema várias vezes. Isso é súplica. Eu faço muitas súplicas. Ser intercessor é pedir a Deus em favor de algo ou de alguém. Você tem intercedido por alguém? Olha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não é interceder só em favor dos seus familiares, não, ou dos seus amigos próximos. É interceder em favor de todos. Quantas pessoas estão necessitando da nossa oração? Ações de graça é uma expressão de gratidão em relação a todos os benefícios que Deus nos fez, que Deus nos faz e que com certeza nos fará. Eu sou grato a Deus por muitas coisas. Porém, diante desses fatos, eu gostaria de lançar algumas perguntas. Será que a minha omissão em orar é pecado? O fato de eu não ser um homem de oração, eu estou pecando diante de Deus? Mas, se eu oro, como saber se a minha oração é eficaz? O que é uma oração eficaz? Eficaz é tudo aquilo que produz o efeito desejado. É aquilo que funciona de maneira infalível. Tiago, capítulo 5,16 diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para que sejam curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Ou, em algumas versões está: a oração do justo tem muito em seu efeito. Segundo Tiago, a oração eficaz não é aquela que produz a resposta que desejamos. Claro que não. Nem tudo que eu peço a Deus, nem tudo que eu apresento diante do altar de Deus é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se observarmos em meio à igreja atual, nós vamos encontrar vários tipos de pessoas que oram. Vamos lá. Eu fiz uma relação aqui. Primeiro, eu falo daqueles que são os deterministas. Estes, na oração, determinam e dão ordens a Deus em nome da sua fé. Quem age desta forma, submetem a Deus à condição de servo e não de senhor. São muitos os que colocam Deus na parede, exigem de Deus. Tais pessoas exigem que Deus venha realizar os seus propósitos. É muito comum hoje ver isso dentro das igrejas. Quem age desta forma não deixa alternativa para Deus. Segundo eles, Deus tem que resolver o problema e o pior é que acham isso que é fé. Esses são os deterministas. Irmão, está lotado, as igrejas estão cheias de pessoas desse jeito. Basta ter um probleminha ou a nação passar por qualquer problema que ele vai orar. Ele vai orar e coloca Deus na parede como se Deus tivesse que resolver todos os problemas. Verdade. Existem também aqueles que se agitam, gostam de orar em voz altíssima. Parece que existe uma disputa dentro da igreja. Quem ora mais alto? Estes fazem do momento da oração uma gritaria. Até parece que Deus é surdo, né? É uma disputa, mostrando para o seu próximo que a sua oração é bonita, é perfeita. Muitas pessoas gostam de orar deste jeito. Eu não sou contra você, às vezes, estar num lugar em particular, às vezes falar um pouco mais alto, extravasar um pouquinho. Isso é legal, às vezes é bom, mas tem que saber muito bem onde fazer isso. E existe aqueles que eu chamo de reivindicadores. Estes apresentam os seus direitos de filho. E começa sempre aquele: Senhor, eu sou teu filho,
Meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho direito adquirido. E o duro é que eles fazem essas orações em nome de Jesus. E exigem que sejam respeitados como filhos de Deus. Gostam de listar para Deus uma série de versículos. São bons de Bíblia. Que lhe dão a certeza de que serem filhos de Deus, tudo o que eles pedirem a Deus serão atendidos. Usa até aquele versículo. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Não vê o contexto todinho, mas usam esses versículos. Porque, para que a oração seja eficaz, eu não preciso de nada disso. Eu preciso, sim, que a oração seja feita em nome de Jesus. Você quer fazer uma oração eficaz? Primeira coisa, declare Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Deixa Ele ser o dono da sua vida. Deixa Ele ser o Senhor na sua casa, na sua família. Verdade. São muitos aqueles que fazem oração em nome de Jesus e Deus ouve e às vezes até atende. Mas melhor ainda, se você for um filho do Deus Altíssimo. Olha o que diz Colossenses 3, versículo 17. Diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. A Bíblia nos ensina que o modo correto e eficaz de orarmos é orar em nome de Jesus, e em nome de mais ninguém. Verdade. Mesmo orando em nome de Jesus, não nos dá, a Bíblia não nos atesta que teremos a certeza da resposta imediata e que o nosso pedido será atendido. Isso não dá. O fato de você orar em nome de Jesus não significa que a minha resposta vai ser logo em seguida, ou que o meu pedido seja atendido. Em nome de Jesus é apenas o modo correto. E isso já nos traz segurança. Mas devo ter sempre em mente que deve ser feita a vontade do Pai e não a minha vontade. Jesus, quando ensinou seus discípulos a orar, ele disse assim, que Deus bem sabe daquilo que nós necessitamos. Deus sabe de todas as nossas carências físicas, espirituais, sentimentais, familiares. Tudo está sob o controle dele. Então nós precisamos orar a Deus em nome de Jesus e permitir que Deus faça a vontade dele e não a minha. Eu preciso confiar em Deus e permitir que a sua vontade seja melhor do que a minha. Olha o que diz em 1 João capítulo 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. É claro, aqui, Ele ouve tudo. Essa palavra, Ele nos ouvirá, Ele diz, Ele nos atenderá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Irmão, Deus não nos deixa faltar nada. Ele é o nosso supridor. Sabemos que devemos orar em nome de Jesus, porém a resposta às nossas orações vão depender da vontade de Deus. Vão depender daquilo que é bom para nós. Deus sabe daquilo que é bom para nós. O Senhor bem sabe de tudo aquilo que precisamos. Devemos entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Você crê nisso? A oração eficaz é aquela que o Pai é glorificado. Olha o que diz em João 14, 13. E tudo quanto perdides em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus, tudo o que ele fazia, o Jesus homem, ele fazia para que o nome de Deus fosse glorificado. Tudo que eu faço, todas as minhas orações,
sejam elas atendidas ou não. É tudo para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. É necessário que aprendamos a orar. Não foi diferente com os discípulos de Jesus. Certa vez Jesus estava orando e logo que terminou, um dos seus discípulos tomou a iniciativa e perguntou a Jesus. Diz lá em Lucas capítulo 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Jesus ensinou os seus discípulos a orar proferindo a oração do Pai Nosso. Ou podemos chamar também a oração dominical. Pai Nosso que estais no céu. Toda a nossa oração tem que ser direcionada a Deus, em nome de Jesus. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa salvação. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Que coisa linda! Quando nós podemos glorificar Deus em todas as nossas orações. Hoje, nessa breve mensagem, nós aprendemos um pouco a respeito da oração. O que nós vamos fazer? O que você tem feito nesses momentos difíceis? Só reclamado? Como muitos estão fazendo aí, publicando, metendo pau no governo, metendo pau nos políticos. Realmente, eles não estão bem. Mas a igreja tem o poder de transformar as coisas. Como é que está a sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida familiar, seu casamento? Como é que está as coisas à sua volta? Por que as coisas à sua volta se mostram totalmente mal organizadas? Porque Deus quer que você ore. Deus quer que você faça súplicas. Deus quer que você seja um intercessor. Deus quer que você apresente para Ele ações de graça, agradecendo a Deus por tudo. Olha, nós estamos com um probleminha lá na nossa igreja. A irmã Rosália está com a sua irmã Maria. Ela está hospitalizada, está com graves problemas. Olha aí, uma grande chance de você ser um intercessor. Ela está necessitando da sua oração. Ela está necessitando de que você apresente ela diante do altar de Deus. Olha, Lázaro já tinha sido morto já há 4 dias. E Deus o ressuscitou. Existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Nada. Nada. Sabe, meu irmão, eu te convido mais uma vez, mais um dia. Deus nos dá mais uma oportunidade. Cada dia é uma oportunidade. Cada dia é um ato de misericórdia de Deus para a minha vida pessoal, para a minha vida ministerial, para a minha vida familiar, para a minha vida conjugal, para a minha vida profissional. Hoje nós temos a oportunidade de nos prostrar novamente diante do altar de Deus e buscar a sua face. Hoje nós temos a oportunidade de Deus de não concordar com as coisas que estão aí neste mundo e apresentar esta causa diante de Deus, a Ele que sabe de todas as coisas. Porém, não precisa gritar, não precisa ficar determinando. Esses deterministas que fazem de Deus um garçom. Deus não é garçom. Deus é o nosso Senhor. Verdade. Nós podemos nesse momento apresentar as nossas causas, as causas do nosso próximo diante do altar de Deus e aguardar e saber que o Senhor é reto e justo em atender os nossos pedidos. Olha, irmão, hoje, quarta-feira,
nós temos a oportunidade de estar lá na nossa igreja, no Jardim São Domingos. Haverá um grupo de pessoas lá, das 6 horas até as 7 horas da noite. Com a igreja aberta, para você ir lá e orar. Você vai chegar lá, não vai ser um culto, você vai entrar dentro da igreja, procurar um lugarzinho, orar, interceder e apresentar ações de graças diante de Deus. Ah, mas isso eu posso fazer em casa. Irmão, apenas obedece e veja o reflexo da obediência. Quem te pede é o teu pastor. Vai lá, vamos orar, vamos buscar a face. Ah, pastor, mas quarta-feira não dá porque eu trabalho, eu chego tarde do serviço. No domingo, das 8 ao meio-dia, vai ter outro grupo de pessoas lá, um horário mais extenso. Gosta de dormir um pouco mais? Vai às 9 horas. Nós não estamos te pedindo lá para você fazer uma oração de 1 hora, 2 horas, meia hora, não. Só vai lá, entra lá dentro e apresenta a sua súplica. Apresenta a sua intercessão. Apresenta as ações de graça. Seja grato a Deus. Vamos orar, é momento de orar. Nesse momento eu quero encerrar orando. E te convido mais uma vez, você que está me assistindo aí. Se puder, pare tudo que você está fazendo e se humilhe diante de Deus através da oração. Eu vou começar esta oração apresentando a irmã Maria diante do altar de Deus. Eu te convido, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, meu Deus, primeiramente, como diz a Tua palavra, Pai nosso que estás no céu. Tu és o meu Deus, Tu és a minha salvação. Tu és tudo, Senhor. Eu o declaro como meu Senhor e Salvador. Eu sei, Senhor amado, que eu, sem a Tua presença, eu não sou nada. Espírito Santo de Deus, nos enche da Tua graça, do Teu amor, Senhor, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, apresentar as nossas causas diante de Ti. Pai, o Senhor bem sabe de tudo que eu necessito. Neste momento, ó Deus, eu me apresento como intercessor e quero apresentar, ó Deus, a vida da irmã Maria, que nesse exato momento está lá no leito de hospital, lutando com os problemas que ela tem passado. Pai, eu sou grato a Ti, ó Deus, pelos médicos, pelos enfermeiros. Eu sou grato a Ti, ó Deus, até pela medicação que tem entrado no corpo da irmã Maria. Mas nada acontece se o Senhor assim não quiser. Pai, usa quem o Senhor quiser. Usa os médicos, usa os enfermeiros, usa os medicamentos, mas eu te peço em nome de Jesus que o Senhor a abençoe com a cura, com a libertação desta enfermidade. Devolva a ela, Deus, a saúde física, porque a saúde espiritual dela está em dia. Eu creio, Deus, que lá no leito do hospital ela tem clamado a Ti e agora nós nos unimos em oração como igreja para que ela alcance, ó Deus, a eficácia da cura. Pai, também quero orar, ó Deus, pela nossa nação, orar pelo nosso país, orar, ó Deus, por todos aqueles que passam por necessidades, sejam físicas, espirituais, seja elas necessidades familiares, conjugais. Eu não sei qual é o problema, mas, Senhor, em nome de Jesus, toma esta causa em Tuas mãos. Abençoa ricamente, ó Deus, todas as pessoas, Senhor, todos os homens, os políticos, mesmo que eles sejam corruptos, ó Senhor, mas que Teu Espírito Santo os convença de que o que eles estão fazendo está errado, Senhor. Que haja arrependimento, Senhor, e que eles se convertam dos maus caminhos. Pai, eu quero Te pedir nesse momento também, Senhor, em favor da Tua igreja na face da terra. Não é só da nossa igreja batista lá no Jardim São Domingos, não. De toda a Tua igreja na face da terra. Visita, Deus, homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças. Os abençoa ricamente, Senhor. Abençoa os seus familiares, suas famílias, ó Deus. Abençoa os seus lares, ó Deus. Derrama da Tua unção e do Teu poder, Senhor. Pai, eu sei que nós estamos passando por um processo de pandemia. Está difícil. Estão falando em lockdown.
Senhor, em nome de Jesus, eu creio que tudo está sob o seu controle. Mas eu, esse humilde pastor, clamo a Ti e pede, Senhor, se possível, abrevia, Senhor Deus, esses dias difíceis. Leva tudo embora, Deus amado. Mas que o povo saiba, Senhor, que o homem sem Deus, ele não é nada. Visita, Senhor Deus, a nossa igreja, o nosso povo. Visita, meu Pai, e abençoa ricamente em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira, hoje, eu possivelmente estarei lá e eu quero te encontrar lá. Vai lá, irmão. Vai lá, vamos orar um pouquinho, 15 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, o tempo que você quiser. Mas se disponha. Claro que você vai entrar lá, você vai estar sujeito a todos os critérios, aos critérios de segurança, mas com certeza você vai apresentar a sua súplica, você vai apresentar a sua intercessão e você vai apresentar a sua ação de graça. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.